Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo Acerte Aqui Concursos de OAB. E hoje temos aqui mais uma dica rápida, lembrando que todas as segundas e quintas teremos aqui no canal uma dica rápida sobre algum instituto do direito, onde vamos tratar os principais pontos desse instituto e vamos falar aqui hoje de norma penal em branco, ou também chamada norma penal cega. O que é a norma penal em branco? Então, meus amigos, como nós sabemos, as normas penais incriminadoras, elas são compostas de duas partes: o preceito primário, que é onde vai estar a conduta criminosa, e o preceito secundário, que é onde vai estar a pena, a sanção penal, tá certo? Então, tendo isso em mente, basta entender que norma penal em branco é uma norma que tem o preceito primário incompleto, ou seja, para se entender o tipo penal, para se entender melhor a conduta criminosa, o preceito primário, é necessário um complemento normativo de outro dispositivo legal ou de outra espécie normativa, tá certo? É o caso, por exemplo, do artigo 312 do Código Penal, que traz o crime de peculato. Porque percebam, apesar desse tipo penal definir a conduta peculato, o que caracteriza esse crime, ele não define o que vem a ser funcionário público. Essa definição que nos dá é outro dispositivo legal, que é o artigo 327 do Código Penal. Então percebam, o artigo 312 ele é incompleto no seu preceito primário. Ele requer um complemento normativo para que a gente possa entender todos os elementos do tipo penal, tá certo? Então, isso é uma norma penal em branco. Tendo isso em vista, é necessário entender também que os autores eles costumam dividir a norma penal em branco em duas grandes modalidades: a norma penal em branco própria ou heterogênea e a norma penal em branco imprópria ou homogênea, tá certo? No primeiro caso, da norma penal em branco própria ou heterogênea, ocorre o seguinte: o complemento normativo, o complemento do preceito primário, é dado por uma espécie normativa diversa da norma a ser complementada. É o caso, por exemplo, pessoal, do artigo 33 da Lei de Drogas, que apesar de definir várias condutas, apesar de incriminar várias condutas relativas ao entorpecente, relativas a drogas, ela não define o que vem a ser drogas ou entorpecentes. Quem nos dá essa definição é uma portaria do Poder Executivo. Então, percebam, a norma do artigo 33 da Lei de Drogas é complementada por uma norma de espécie normativa diversa da norma a ser complementada. Enquanto o artigo 33 é a lei ordinária, o complemento é uma portaria do Poder Executivo. Então, nesse caso, teremos a norma penal em branco, própria ou heterogênea. Hétero, né, vem de diferente, então guarde bem esse conceito. E a norma penal em branco, imprópria ou homogênea. Nesse caso, o complemento é dado pela mesma espécie normativa da lei a ser complementada. Então, a grosso modo, é lei complementando lei. E o exemplo clássico é o próprio artigo 312, que é complementado por outra lei, que é a lei do artigo 327 do Código Penal, tá bom? Mas ainda sobre a norma penal em branco imprópria, vale salientar, pessoal, que os autores costumam fazer uma subdivisão dessa norma. Eles a subdividem em norma penal em branco imprópria homovitelina e norma penal em branco imprópria heterovitelina. E o que é que uma difere da outra? Na norma penal em branco imprópria homovitelina, o complemento normativo ele se encontra no mesmo diploma legal, no mesmo documento legal da norma a ser complementada. E o exemplo mais clássico, volto a citar aqui, é o próprio artigo 312 do Código Penal. Percebam que esse artigo ele é complementado por um dispositivo que se encontra no mesmo diploma legal no qual ele está inserido, já que o artigo 312 é complementado pelo artigo 327 do mesmo diploma legal, né, que é o Código Penal. Já na norma penal em branco imprópria heterovitelina, ocorre justamente o contrário. O complemento normativo ele se encontra em um documento legal diverso da norma a ser complementada. E podemos citar aqui como exemplo o delito do artigo 236 do Código Penal, que é o delito de ocultação de impedimento para o casamento. Porque percebam, apesar dele definir esse crime, definir a conduta típica, ele não traz as hipóteses impeditivas do casamento. Essas hipóteses estão no Código Civil, ou seja, estão em um documento legal diverso daquele em que o crime está inserido, que é o Código Penal. Por fim, pessoal, eu queria falar aqui de outra classificação, que é até um tanto recente, que é a da norma penal em branco inversa ou ao avesso, que é exatamente como o nome sugere, é como se fosse o contrário da lei penal em branco. Por quê? Porque enquanto a lei penal em branco, o que requer complemento é o preceito primário,
Na lei penal em branco, inversa ou ao avesso, o que requer complemento é o preceito secundário, ou seja, a pena. E um exemplo clássico desse tipo de norma penal seria o crime de genocídio, que apesar de individualizar as condutas que caracterizam esse crime, ele não traz, como é que eu posso dizer, uma sanção penal pronta, mas sim ele remete a dispositivos do Código Penal, tá bom? Então, pessoal, essa foi a dica rápida de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, certo? Sugira nos comentários novos temas, novos institutos a serem debatidos. E lembrando, toda segunda e toda quinta estaremos aqui com a dica rápida de direito, tá bom? Pode ser direito penal, direito administrativo, direito constitucional, enfim, a depender do que vocês sugerirem, tá bom? Então, aquele abraço, bons estudos e até a próxima.